Olá, irmãos, aqui é Ronaldo Costa para o canal Vida no Espírito Santo e o assunto de hoje é a virtude sobrenatural da prudência. Incendeia a minha alma, incendeia a minha alma, incendeia a minha alma. Muito bem, gente, vejamos aqui a definição: virtude infundida por Deus no entendimento prático para o reto governo de nossas ações particulares e ordenadas ao fim sobrenatural, que é Deus, né, gente? Olha só, sobre esse entendimento prático. O que é isso, não? O entendimento prático ele se divide em dois. O especulativo, que é o racional, aquele que considera as consequências. Se eu fazer isso, o que pode acontecer depois? Esse é o racional, né? E o entendimento prático, que ele é prático mesmo. São os atos concretos ou particulares. Então, é aquilo que eu faço, né, gente? Muitas vezes a gente faz sem fazer o entendimento prático especulativo. Por isso que muitas vezes a gente faz algumas coisas dos quais nos arrependemos depois. E essa virtude sobrenatural, ou seja, nós temos a prudência normal, aquela que fala, bom, se eu descumprir a lei, alguém pode me autuar e eu cometi uma infração, eu vou ter que pagar uma multa por isso, né? Então eu vou andar abaixo da velocidade, por exemplo. Isso é uma prudência. Só que ela vai além daquela regra da multa. Você pode preservar a vida, a sua e depois a de outros. Essa é a prudência natural. Mas nós temos aquela prudência sobrenatural, que é uma virtude colocada com a graça santificante, né? Olha só o que Padre Rui Marim fala. A virtude sobrenatural da prudência recai precisamente sobre esses atos concretos que hão de se realizar. Olha aí, tá vendo? Sendo assim, a virtude da prudência reside no entendimento prático e não no especulativo. Então, o Espírito Santo, ele ajuda essa virtude prática a você fazer as coisas mais prudentes possíveis, tá? Então, o Espírito Santo ilumina a sua razão. Ele fala para você tomar determinadas decisões, dos quais você pode se edificar na vida santa, na vida em Deus, né? A virtude da prudência tem esse objetivo, então, ditar o que devemos fazer em cada passo particular, né? Quantos de nós, às vezes nós temos algumas decisões a tomar e às vezes muitas vezes nós precisamos nos recorrer ao Senhor e pedir para Ele uma luz, e é isso que aquilo que nós fazemos era o melhor, porque nós confiamos em Deus, e essa virtude da prudência se apoderou de nós, de tal forma que nós tomamos aquilo, nós acabamos por fazer a vontade de Deus. Ela leva em conta todas as circunstâncias depois de uma madura deliberação e conselho, sempre orientado ao fim último, que é Deus, né? Então toda virtude ela te faz crescer em um objetivo maior ao seu fim último, que é Deus. Então, diferente do vício que vai te distanciando de Deus, toda virtude, inclusive a virtude da prudência, ela, através daquilo, de todas as circunstâncias que acontecem na sua vida, ela te encaminha, ela te aproxima e não te permite distanciar de seu fim último, que é o próprio Deus, né? Olha o que Padre Rui Marinho acrescenta. É a mais importante de todas as virtudes morais, pois a sua influência se estende a todas as demais virtudes, assinalando-lhes o justo meio, que é o equilíbrio, em que consistem todas as virtudes, para que não se desvie nem por excesso ou por defeito em direção aos extremos desordenados. O Padre Rui Marim vem nos dizer que a virtude da prudência, ela interfere nas demais virtudes, nas virtudes da esperança, da caridade, que são as teologais, e também nas demais virtudes morais, né? A temperança, a justiça e a fortaleza, para que não se desvie por excesso e nem se desvie por falta. Eu me recordo uma vez que eu estava numa formação no Colégio das Irmãs de Santana, uma vez, e eu lembro que o pregador falou assim: amar demais em excesso é pecado. E eu olhei aquilo, eu estava bem no começo da minha caminhada, eu ficava assim, mas como assim? Então Deus deve estar pecando. Na minha cabeça de iniciante, ficava pensando essas coisas, né? Amar demais é pecado, mas Deus é amor. E aí, como é que fica essa conta? E aí eu não tinha essa compreensão. Foi passando o tempo, a gente vai percebendo que ele estava querendo dizer, aquele formador, ele estava querendo sobre a virtude da prudência. Olha só como é que vem a ser esse justo meio, esse equilíbrio. Podemos nos perguntar, a prudência influencia também então nas virtudes teologais? Sim,
A caridade, o amor é uma delas. Elas precisam do controle da prudência, controlando o tempo e levando em consideração todas as circunstâncias. É aí que entra onde eu tive a minha questão, né? Será que amar demais é pecado? Veja, por exemplo, um bombeiro. Lá o bombeiro que está dispensando o seu tempo no momento de adoração, lá no seu serviço, quando uma casa é incendiada. Eis que aquele bombeiro tem que parar aquele momento seu de oração, aquele momento de proximidade com Deus e ir, né, trabalhar, socorrer aquelas pessoas que necessitam do seu serviço, não é verdade? Você já imaginou se esse bombeiro de repente, sem essa virtude da prudência, fala assim, não, mas agora eu estou no momento de oração, agora eu não posso sair daqui. Não, pela virtude da prudência a gente tem o justo meio, porque ao salvar aquela casa, ele também vai estar exercitando a virtude da caridade, que é quando a gente coloca a nossa própria vida em favor dos outros, não é assim que age o bombeiro? Então é por aí que a gente vai percebendo a necessidade da virtude da prudência e o tamanho que ela, e a importância dela, a grandeza dela sobre as outras virtudes, regulando esse equilíbrio. O padre Rui Marinho ainda diz assim: a prudência dirige e governa as demais virtudes como um cocheiro que controla as rédeas de uma carruagem puxada por cavalos. É isso. Então o tamanho da importância da virtude da prudência. É por isso que os teólogos dizem que ela é a mais importante das virtudes da cardeais. Justamente porque ela ajuda as demais cardeais e ainda por cima ajuda as teologais, né? A prudência, ela é mencionada, meus irmãos, em diversas passagens bíblicas. Olha só essa em Mateus 10,16. Sede, portanto, prudentes como a serpente e simples como as pombas. Olha como é que Jesus orientava já os seus discípulos a se abrir essa virtude espiritual, essa virtude sobrenatural da prudência, né? Sede prudentes como a serpente. Eu convido a você, de vez em quando, eu fiz essa experiência. Deixa eu ver como é que é uma serpente atacando, uma cobra atacando. Ela espera, ela aguarda o momento mais vulnerável, né, da vítima, vamos dizer assim, né, da caça dela. E ela fica ali, aguardando, ela tem paciência, ela não é apressada, mas quando ela dá o bote é certeiro, né? Para que ela não fique sem o alimento e morra de fome. Então ela precisa fazer silêncio, ela precisa aguardar. Então tudo isso faz parte também dessa virtude da prudência que nós devemos agir no dia a dia. Nós precisamos ter calma na hora que a gente vai agir com a virtude da prudência, como as serpentes. É assim que Jesus estava dizendo. O padre Rui Marinho ainda diz assim: quantos pecados nós cometeríamos sem ela e quantos cometemos se não seguirmos o ditame da virtude da prudência? Como assim, ou não? A virtude da prudência, ela vai fazendo você ter sempre o justo meio nas coisas. Exemplo, nós vamos perceber a virtude da prudência ajudando na temperança, que é uma virtude que nós vamos falar mais para frente. Pela virtude da temperança, você está querendo agora diminuir um pouquinho a comida, vamos dizer assim. Então a virtude da prudência, ela vai ajudando você a ter pequenos detalhes. Por exemplo, antes da comida ela já vai te iluminando. Antes de comer, antes da sua refeição, ela vai te iluminando, ela vai te dando a força. Chegou a hora de nós cuidarmos daquilo que é o seu objetivo. Então na hora que você está comendo, você vai, na hora de montar o teu prato, você vai sendo prudente ali, você vai comendo. Também na hora que você está mastigando, você vai comendo devagar, você vai comendo sem pressa e por aí vai. Então onde a virtude da prudência, ela ajuda a gente a evitar possíveis pecados. Pecados da luxúria, por exemplo. Quantos de nós caímos em pecados assim por excesso? Porque nós não temos a prudência, nós acabamos por exagerar, e aí aqui que está, os extremos desordenados, então ou a gente exagera ou a gente falta demais. Então a virtude da prudência aí, ela regula, o Espírito Santo te ilumina para você não se afastar de Deus, que é o seu fim íntimo. A virtude da prudência é muito útil para evitar o pecado, dando a conhecer as causas e ocasiões do mesmo, mostrando-lhes o remédio oportuno, né? Eu me lembro das minhas confissões, gente. Quantas vezes eu tive que confessar na minha afetividade e sexualidade, que muitas vezes não era de acordo com a vontade do Senhor, e quando eu ia confessar, eu lembro que o sacerdote dizia para mim: olha, você precisa se atentar aos momentos que isso acontece, você precisa perceber
Quando é que você começa a pecar? Porque o ato final do pecado, ele não é um ato isolado. Ele vem de acordo com algumas coisas que acontecem e você, sem perceber, está sendo levado para aquele momento final que é o pecado que você cometeu. E é verdade, pela virtude da prudência, nós vamos perceber, opa, esse tipo de coisa aqui eu não posso ver não, porque eu sei onde esse que vai desencadear. Ele vai desencadear naquele pecado que eu estou tentando me afastar na minha vida. Então, olha como a virtude da prudência, ela tem todo esse alcance na nossa vida, né, irmãos? Que você possa se abrir essa virtude sobrenatural da prudência, para que você caminhe definitivamente e decididamente rumo à santidade que Deus quer você, porque é assim que você vai entrar no céu. Santo e renovado, cheio de virtudes, para que o céu não seja para você algo estranho, não, seja alguma coisa que você já começou a viver aqui. Vamos fazer uma oração para finalizar? É a oração de São Siloão Atônita. Ó Espírito Santo, não me abandones. Quando tu te afastas, maus pensamentos se aproximam de mim, e minha alma, tomada de lágrimas, anseia por ti. Ó Espírito Santo, não nos abandones. Quando tu estás conosco, a alma percebe a tua presença e encontra em Deus a sua felicidade. Porque tu, Espírito Santo, nos abrasas de amor por Deus. Amém. Irmão, até a próxima. Fique com Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.